Oi, professor Álvaro. Você mexendo com o drone? Mas você não é professor de política e legislação? O que você está fazendo com o drone? Tudo bem, professor? Então, professor, os veículos aéreos não tripulados, os VANTs, também conhecidos como drones, estão sendo cada vez mais empregados nos levantamentos florestais. As perícias judiciais vêm sendo utilizados para a remediação de áreas desmatadas e autuadas pelo IBAMA e pelos órgãos de fiscalização. E você, professor Maurício, o que traz à universidade hoje? Ô, professor Álvaro, eu vim filmar uma aula prática do método de parcela de área fixa para a disciplina de inventário florestal, aqui no talhão de eucalipto. Você não quer vir com a gente? Com certeza. Vamos lá, então. O inventário florestal é uma atividade do engenheiro florestal que é fundamental na nossa profissão. Eu digo que, comparando as áreas de atuação do engenheiro florestal com as outras profissões muito próximas, que seria o engenheiro agrônomo, o biólogo, o ecólogo, às vezes o engenheiro ambiental, o geógrafo, o engenheiro florestal ele se qualifica ou ele se modifica pela área de manejo florestal, basicamente, que é toda a área de conhecimento que envolve o plantio, o cuidado, o gerenciamento, né? O manejo da floresta é o gerenciamento, é a administração da floresta para os mais divindos fins, seja uma floresta plantada, onde eu quero produzir madeira, ou seja uma floresta nativa, onde eu quero conservar a biodiversidade, conservar o solo, a água. E todas essas áreas, tanto a floresta nativa quanto a floresta plantada, necessita da atividade do inventário florestal. O que é o inventário? O que é inventariar? Inventariar é fazer um levantamento. Essa atividade é muito comum em outras áreas de atuação. A gente faz inventário de estoque, né, das lojas, a gente faz inventário de bens quando geralmente morre um pai, uma mãe e deixa alguns bens para os seus filhos, é necessário fazer um inventário, um levantamento. Então, na floresta, a gente também tem que fazer um inventário pensando numa floresta plantada, onde o objetivo é produzir madeira. Então, fazemos esse levantamento para saber qual que é o estoque de madeira, quanto eu tenho de madeira para eu poder cortar e vender a madeira ou usar a madeira. E nesse inventário a gente usa muito a amostragem, né? A teoria de amostragem é uma área da estatística que a gente também usa em várias outras áreas, na economia, principalmente na parte de pesquisa de opinião pública, pesquisa de eleição. A mesma teoria de amostragem a gente utiliza para fazer o nosso inventário florestal. Por quê? Quando a gente fala em amostragem, a gente sempre tem a população
que é uma coisa muito grande, né? A floresta é uma área muito grande, muitas árvores, a gente não consegue medir tudo. Então a gente tem que fazer somente uma parte da floresta. Então nós medimos uma parte da floresta, essa parte a gente chama de amostra, e o volume que a gente acha na amostra, nós fazemos a inferência para toda a floresta. E essa inferência, ela vai com ela um erro de amostragem, que é o nível de incerteza que eu vou ter para falar quanto que tem em toda a floresta, né? Esse nível de incerteza, hoje, com toda a tecnologia, todo o conhecimento que nós temos, ele é muito baixo. As grandes empresas de papel celulose, por exemplo, trabalham com níveis de incerteza de 5%, né? Então, em nível de comparação, se a gente fala assim, uma pesquisa de eleitorado faz uma amostragem aí de 3.000 pessoas e consegue um erro de amostragem de 2%. Né? A gente faz uma amostragem aí, às vezes de 1% da população, e consegue 5%, às vezes até menos de 5% de erro de amostragem. Esse erro de amostragem ele vai ser função principalmente da variação que a floresta tem. Como hoje as empresas trabalham com florestas clonais, onde o material genético é todo o mesmo, muito homogêneo, a variação do volume da floresta é muito baixa. Tá? Então essa é a importância do inventário, né? Então a gente tem que saber quanto tem de madeira, qual que é o estoque de madeira. Além disso, existem dois tipos de inventário basicamente. O inventário do estoque de madeira, onde eu quero saber só o que tem em pé hoje de madeira, ou o inventário florestal contínuo, que a gente fala, que é o inventário que a cada ano, a cada 2 anos eu tenho que medir as árvores. Então o inventário florestal contínuo, a gente usa as parcelas permanentes, que são áreas, né? São áreas que a gente cerca na floresta, a gente chama de parcela de área fixa, que é uma unidade amostral, onde vão ter ali cerca de 50, 60 árvores, e nessas 50, 60 árvores nós medimos o diâmetro, a altura, depois fazemos a cubagem para saber qual é a forma da árvore, construir a equação de volume, e assim estimar o volume dessas árvores. A soma do volume das árvores vai me dar o volume da parcela. A parcela é uma unidade amostral, ela não é a amostra. Então a parcela de área fixa permanente, ela deve ser pintada, né? Ela deve ser sinalizada, porque de tempos em tempos eu tenho que voltar na parcela para remedir as árvores, né? Para ter a estimativa do crescimento da floresta. Então a parcela permanente, ela serve para que as empresas saibam quanto que as árvores estão crescendo, quanto que a floresta está ganhando de volume ao longo do tempo. Tá? Existem alguns métodos alternativos que a gente fala que não precisam locar a parcela, porque a locação da parcela gasta muito tempo, né? E também exige um número grande de árvores. Então, os métodos alternativos mais usados que a gente trabalha é o método de Bitterly, né, ou o método de relascopia, ou o método com a probabilidade proporcional ao tamanho. Existe o método de Prodan, né, o método das 6 árvores, onde a unidade amostral é uma parcela circular com 6 árvores, né? E existe o método de Strand, ou método de linha, que é mais usado na América do Norte, para inventários onde eu só quero o estoque de madeira, né? Ou posso usar esse inventário como pré-corte também. Mas são pouco usados no Brasil. O Brasil ainda usa muita a parcela de área fixa como unidade amostral. Tá? Então, o inventário florestal é uma parte fundamental da engenharia florestal que vai embasar o manejo. E o manejo, né, no sentido amplo, envolve a colheita da madeira, o transporte da madeira, a venda da madeira, a análise econômica, né? O manejo florestal, que é saber quanto que eu vou cortar, se eu vou desbastar,
né? Como que eu vou cortar a floresta, quais os tratamentos que eu tenho que dar para que essa floresta produza o máximo possível, né? A otimização do volume da produção, né? Então existe toda uma área que depende dessas informações que o inventário fornece. Então era isso, pessoal.